Olá, você acompanha agora mais uma edição do Espaço Rural. No programa de hoje, vamos abordar o cultivo da uva e a produção de seus derivados aqui no Espírito Santo. A agricultura familiar representa 80% do agronegócio no Espírito Santo. E a produção de uva pode significar uma boa opção de cultivo para este segmento. Segundo o relatório do INCAPER de 2015, o cenário da cadeia produtiva da uva no estado é promissor. As condições diferenciadas de clima e solo fazem do estado um lugar propício para o desenvolvimento da videira de qualidade. Além disso, a colheita do fruto pode ser feita durante todo o ano, mesmo no período de entre-safra. Dados da Secretaria de Agricultura revelam que, atualmente, o Espírito Santo produz quase 2.500 toneladas de uva. 75% dessa produção é destinada ao mercado in natura. Os outros 25% são transformados em vinhos, sucos, geleias e derivados. Cerca de 900 agricultores capixabas se dedicam à atividade, que ocupa uma área plantada de 175 hectares, distribuídos por 38 municípios. Santa Teresa está entre as cidades que se destacam, com 80% da produção estadual, seguida por Alfredo Chaves, com uma colheita anual de 170 toneladas de uva e a fabricação de 12.000 garrafas de vinho. Quem conversa conosco sobre o assunto é Adelaide Costa, coordenadora de fruticultura do INCAPER, o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural. Bem-vinda, Adelaide, ao Espaço Rural. Bom, eu gostaria que você começasse avaliando a evolução do cultivo da uva em solo capixaba. O cultivo da uva, ele se desenvolveu nos últimos 14 anos. Né? Em 2005, começou um trabalho de incentivo à ampliação da área de uva dentro da região, principalmente de Santa Teresa, num primeiro momento. Porque já existiam produtores na região, alguns produtores que a gente chama de inovadores, né, que eles buscavam alguma opção de diversificação da propriedade e começou a trabalhar com a uva. E o resultado foi bastante positivo. Então, quando o Instituto de Pesquisa, Assistência Técnica, que é o INCAPER, começa a desenvolver um trabalho dentro das prioridades da Secretaria de Estado da Agricultura, busca-se atender às demandas regionais e também conhecer quais são as especificidades daquele município e quais são os conceitos criados, como, por exemplo, essa questão do turismo rural, que leva, então, a uma atividade diferenciada. Com base nessa perspectiva, buscou-se, então, incentivar o cultivo da uva. E em 2005, a uva já tinha algum produtor que já iniciou o plantio e, com base nessa realidade, começou a desenvolver atividades para que outros produtores aderissem a essa atividade. Sendo assim, então, em 2005 a gente tinha em torno de 15 hectares de uva. De 2005 até hoje, 2015, né, que passou-se aí 10 anos nesse trabalho. São dados de 2015, de 2015, os mais recentes, isso. Né? Nós estamos hoje em torno de 175 hectares. Então, nós saímos de 15 hectares no primeiro momento, que foi aquele trabalho que culminou o plantio em 2005 com 15 hectares e chegamos hoje a 175 hectares. É um sucesso absoluto. Exatamente. Os produtores começaram a aderir a esse programa, né, buscando uma nova opção de renda e que garantisse a manutenção da família nas propriedades rurais.
Quando você fala dos produtores, você está se referindo aos pequenos produtores? Pequenos produtores, produtores de base familiar que cultivam uva entre 1 e 2 hectares de uva em cada propriedade. São áreas bem pequenas. E o que essa atividade representa, então, para a agricultura familiar, né? Bom, a implantação da cultura com essa evolução diária, ela foi muito significativa para que os produtores tivessem uma opção de diversificação da cultura do café, né, que a maior representatividade da área seria com café arábica, que é a cultura de maior potencial dentro do estado, mas ela tem uma utilização de mão de obra em épocas restritas, né? Principalmente na época de colheita. Dessa forma, então, você teria uma outra opção de trabalho e renda para as famílias rurais, onde poderiam desenvolver atividades que iriam agregar valor na sua propriedade e obtenção de maiores lucros e manter os produtores rurais no campo. Essa foi a base da busca de uma cultura diferenciada para incentivo naquela região. Segundo a reportagem mostrou, a colheita da uva ela pode ser feita durante todo o ano. Pode. Né? Mesmo no período de entre-safra. Então, isso também dá uma injeção de ânimo ali no produtor, porque o lucro, então, não fica restrito àqueles períodos da colheita, né? Já que ela acontece continuamente, então ele consegue lucrar com mais frequência. Né? Para isso, os produtores têm que utilizar uma base tecnológica, né, mais adequada para você chegar a uma colheita em diferentes épocas. O que a gente chama de escalonamento da produção, né, onde você trabalha com podas das videiras em épocas distintas, que vai levar a uma produção de frutos em épocas também distintas. Então, com isso, você vai ofertar a uva em diferentes meses do ano. Então, essa é a condição ideal. Todos os produtores já estão preparados para esse escalonamento de produção, para que você tenha uma comercialização durante vários meses do ano. Nós estamos trabalhando para isso, né? Então, o INCAPER, por meio da assistência técnica e o trabalho de extensão rural, orienta os produtores para que eles tecnifiquem mais a sua área de produção de uva, então, com tecnologias mais adequadas. Tem que haver, então, dois tipos de investimentos por parte do produtor. O investimento inicial, né, para implementar ali a cultura da uva, né, e também o investimento em tecnologia? Com certeza. O produtor ele tem um investimento de recursos financeiros, que é a implantação da lavoura, mas ele também tem um processo de manutenção que é contínuo, né? Então, quando você vai trabalhar com fruticultura, com todas as culturas é dessa forma, mas a fruticultura, ela tem uma especificidade quanto ao manejo adequado de cada fruteira. No caso da uva, ela tem determinados procedimentos que o produtor tem que estar atento para que ele consiga uma produtividade maior e uma qualidade de frutos. Se você não tem o uso de práticas culturais adequadas, você vai ter baixa produtividade, você vai ter qualidade inferior de frutos e, consequentemente, também você não vai ter um retorno econômico satisfatório. Falando em números, Adelaide, de quanto seria esse investimento inicial, né, para iniciar a lavoura mesmo? Quando você vai fazer um investimento inicial na lavoura, para você implantar a lavoura, né, que você tem a questão da sustentação dessas videiras. Então, você tem um investimento que ele é bem significativo. Para você implantar 1 hectare de uva, normalmente você está utilizando um recurso em torno de R$145 mil. Isso às vezes assusta, né? Mas quando você... Para 1 hectare. Para 1 hectare. Aí você ainda tem também o trabalho de manutenção e investimento na questão de manutenção dessa lavoura para você ter sucesso em questão de qualidade e produtividade, que é em torno de uns R$45, R$47 mil. Só que esse valor ele vai diluindo ao longo do tempo e você vai tendo um retorno econômico à medida que você começa a ofertar essas frutas no mercado e com preços
que são considerados bem promissores dentro da visão da cadeia produtiva da uva, né? Tem épocas do ano, quando você fala em plantio, em oferta escalonada de frutas, então você tem um preço que varia, tem uma oscilação de preço durante o ano, desses 12 meses do ano, porque se você tiver uma grande oferta, você vai ter o preço mais reduzido. Né? Época de pequena oferta, você tem um preço maior da fruta no mercado. Então, trabalhando com essa questão de escalonamento de produção, você tem uma possibilidade de um retorno econômico muito mais efetivo e uma minimização desses recursos que você investiu na implantação da lavoura. Em quanto tempo, mais ou menos, é possível recuperar esse investimento feito em 1 hectare, né? Vai depender da sua aplicação de tecnologias adequadas, né? Vamos pensar o seguinte, em média, se você tem a fruta disponível em janeiro, fevereiro, você tem um preço médio, observando o preço de aquisição dessa fruta pelo Ceasa, você tem um preço médio aí de R$ 4,50, R$ 5,50 por quilo. Agora, se você tem a oferta da uva, outubro, novembro, você pode chegar a R$ 8,50, R$ 8,70 o quilo. Então, vai depender muito do seu investimento em tecnologia, na seriedade da gestão dessa cadeia produtiva, para que você tenha um retorno econômico mais rápido. Bom, se tem tantos produtores assim envolvidos no processo, então é sinal de que o retorno é garantido. É garantido. É garantido porque o que acontece hoje com a uva? Né? Qual é o material que a gente tem um maior volume de frutos? É a uva de mesa. Essa uva de mesa, que principalmente a Niágara Rosada, né, que é uma uva de qualidade, que tem uma relação de acidez e o teor de açúcar que atende ao paladar, né, do brasileiro e do capixaba. Então, com isso, você tem uma boa aceitação dessa fruta pelo mercado. Tem outras variedades que você pode trabalhar? Tem outras variedades. Cada variedade dessa exige um padrão tecnológico diferenciado. Então, o produtor, quando começa a trabalhar com a uva, ele começa a trabalhar normalmente com a Niágara Rosada, para ele se adaptar a essas adequações e a esse pacote tecnológico que ele vai ter que utilizar para uma boa qualidade e produtividade, mas ele pode também trabalhar com outras variedades, quando eu falo de mesa. Quando você fala de frutas para suco, frutas para vinho, aí nós temos que trabalhar com variedades diferenciadas, que atendam à exigência, às características, né, de palatabilidade, né, organolépticas para a produção do vinho. Só para finalizar essa parte do investimento, existem linhas de financiamento específicas do cultivo da uva? Essas linhas de investimento que já são destinadas a agricultores familiares que se adaptam também a esse manejo da cultura da uva. Uhum. Bom, a gente vai fazer uma pausa agora para o intervalo, mas daqui a pouquinho estamos de volta com o Espaço Rural falando sobre o cultivo da uva. Aguarde. De volta com o Espaço Rural, hoje falando sobre o cultivo de uva aqui no Espírito Santo. Nossa convidada é Adelaide Costa, coordenadora de fruticultura do Incapé. Adelaide, nós estávamos falando sobre as qualidades, as variedades de uva, né? Algumas são para consumo in natura, a uva de mesa, isso, e outras para a produção de sucos, vinhos, gelés, que são os derivados, né? A reportagem apontou um dado que diz que das 2.650 toneladas produzidas anualmente aqui no estado, 75% vão para o mercado in natura, né, para o consumo na mesa ali, e 25% para a transformação nesses derivados, né, vinho, suco, geleia. Esses números são satisfatórios?
A princípio, sim, porque eles estão esse percentual ele está diretamente ligado a essas variedades que você mencionou. Quando você trata de variedades para mesa, tem aquelas que a gente chama de dupla finalidade, até dá para produzir um vinho da Niágara Rosada, por exemplo, que é a típica de mesa, né? Mas não vai ter a qualidade de vinho que vai competir com o mercado de vinhos que são fornecidos dentro do país. Então, quando você fala em alavancar esse processo de produção de vinhos e sucos, os produtores rurais têm que fazer uma adaptação no seu cultivo para variedades que se destinam a esse fim. No início do trabalho na região de Santa Teresa, que nós falamos que começou lá em 2005, trabalhava-se para vinho com a Isabel Precoce. Aí, desse período para cá, até 2015, outras variedades foram sendo introduzidas pelos próprios produtores, com acompanhamento do INCAPER, do escritório local, que faz essa assistência técnica e extensão rural, e foram fazendo novas introduções, né, de materiais que têm a finalidade de suco e vinho, como a Bordeaux, a Cora, até o Cabernet Sauvignon, que é tão conhecido, né, dentro da população que degusta um vinho. Fala em Cabernet Sauvignon, todo mundo sabe que esse vinho tem um paladar diferenciado. Na verdade, esse é o nome da variedade da uva que produz esse vinho de qualidade. Então, ao longo desses anos, começou a introduzir e fazer o teste desse material nas condições climáticas, né, de produção de uva no estado do Espírito Santo. Assim, o padrão, né, de qualidade do vinho capixaba, ele sofreu uma evolução com a introdução desses novos materiais. Além disso também, não só a variedade, mas as vinícolas tiveram também de fazer uma adequação no seu padrão de produção do vinho e suco. Dessa forma, então, nós tivemos, o INCAPER fez um trabalho muito efetivo com a parceria do SEBRAE, que trabalha com essa parte de gestão e adequação, né, dessas vinícolas. Nós trouxemos profissionais de fora do estado, de regiões produtoras de vinho, que deram uma assessoria aos produtores rurais para melhorar essa qualidade. E nós tivemos, assim, um aumento nesse padrão de qualidade. Esse vinho, a pretensão do Estado é que ele tenha uma competição efetiva com os vinhos produzidos no sul do país, os vinhos importados, não. A gente tem a pretensão que esse vinho seja degustado de maneira diferenciada, como um vinho artesanal, né, um vinho que atende a um nicho de mercado do agroturismo, por exemplo. Então, você tem que trabalhar com propostas diferentes. Você tem que adequar essas variedades, buscar uma variedade que vai dar um paladar melhor ao vinho, mas também não sair do foco da cultura do agroturismo, que é o carro-chefe nosso dentro do estado, quando fala em viticultura, né, que é a produção de vinho. Outro fator muito importante que você abordou é a questão do suco. Quando você fala em produção do suco, nós não precisamos de preocupar com essa competitividade de qualidade com outros estados e a entrada desse material para cá. Você pode produzir com as uvas, que têm características para suco e vinho, como nós acabamos de colocar. Você pode produzir suco de altíssima qualidade dentro da região produtora de uva e vinho do estado do Espírito Santo. Então, um grande incentivo, né, para ampliação da questão da agroindústria seria a produção de suco, que a gente tem todo o mercado aberto aí que pode ser explorado. E é o que agrega valor, que já está acontecendo. Você vai agregar valor, né, à produção, e você vai ter menos competição de mercado quando se compara com o vinho.
Falando em produção, Adelaide, essa produção é toda da vinicultura, no caso da uva de mesa. Isso. Ela é toda para consumo interno? Quando eu falo interno, eu me refiro ao Estado Ao e Estado. ao país, né? Algum percentual também é exportado? Como é que Não, está esse quadro? É para utilização interna. Por exemplo, desses 2.644 toneladas, em torno de 1.900 toneladas, a destinação é para mesa e é comercializado em mercados locais, Ceasa, mas em termos de percentual da quantidade de uva que é comercializada dentro do Espírito Santo, Que é produzida e comercializada. que é comercializada no todo. As importadas, as uvas importadas, as uvas que vêm de Pernambuco e de outros estados produtores, o que é produzido no Espírito Santo é uma fatia muito pequena. Se você observar a quantidade de uva que é comercializada no Ceasa como um todo, que a Ceasa é o centro de distribuição que vai levar para os supermercados, né, e para outros canais de comercialização, representa a uva dessa região produtora do Espírito Santo, representa 2,6%. Quer dizer, é muito pequeno o percentual de contribuição da uva produzida no Espírito Santo como a comercializada. Então, com o que é consumido. Então tem um mercado grande em potencial. Nós temos um potencial maravilhoso aí para trabalhar com uva. Então, os produtores, nós temos aí 900 produtores envolvidos, mais de 560 propriedades agrícolas envolvidas, pode-se incentivar, né, a abertura de novas áreas produtivas e novos produtores que podem inserir nessa cadeia produtiva para que garanta uma qualidade melhor de vida ao produtor rural. Você falou muito de Santa Teresa, Isso. né, que é ali que começou, né, esse polo aí da fruticultura, né, da vinicultura, né, o cultivo da uva. E realmente Santa Teresa, ela detém 80%, né, da Exatamente. produção estadual, seguida de Alfredo Chaves e Domingos Martins. Por que o maior percentual, né, de produção está concentrado ali nesses 3 municípios? Isso tem a ver com o clima? Os outros municípios que não ficam localizados ali na região serrana também têm chance de experimentar aí um incremento na produção da uva? Acho que a concentração na região de Santa Teresa, né, de 53 hectares a mais, é justamente pela tradição. Né? Agora, quando se fizeram os primeiros estudos para analisar as condições climáticas para a produção de uva no estado, nessa região, né, de topografia mais inclinada, região mais fria do estado, outros municípios são potenciais para a produção de uva, nessas condições climáticas similares a Santa Teresa. E foi com essa expectativa que o Alfredo Chaves, por exemplo, né, alguns produtores acreditaram na proposta de produção de uva e vinho e também investiram na cultura. Domingos Martins, em algumas regiões, aquela região de Pedra Azul, essa realidade também. Agora, nós temos outras potencialidades. Potencialidades para trabalhar com a uva em condições tradicionais, que é essa região serrana, mas também tem viabilidade de produzir até no norte do estado, em condições similares a que acontece com Petrolina, que é uma região quente, que você tem que fazer uma adequação do pacote tecnológico, mas você tem viabilidade de produzir uva de qualidade. Aí já vem outras variedades? Não só outras variedades, mas uma adaptação do manejo da cultura mesmo, que é necessário. Para você ter uma ideia, as uvas comercializadas no estado do Espírito Santo, quando eu coloco 2,6% de uva da região, o maior volume vem da região de Petrolina, que é uma região de clima quente, mas que tem toda uma adaptação do pacote tecnológico para produzir uva de qualidade. É uma uva até mais crocante, né, diferenciada. E também as uvas importadas, que também vem num grande volume dentro que é consumida aqui dentro do estado do Espírito Santo. Bom, infelizmente a gente já está chegando quase no final do programa, né? E aí eu queria que você dissesse quais as expectativas de crescimento e desenvolvimento do setor para os próximos anos, na visão do Incapé. Bom, o Incapé, ele trabalha em consonância com o programa do governo do estado do Espírito Santo,
né, por meio da Secretaria de Estado da Agricultura, e para que a Secretaria da Agricultura tenha um trabalho efetivo e dentro das demandas dos produtores rurais, existe todo um trabalho de um planejamento estratégico da Secretaria da Agricultura, que nós chamamos de PDAG, né, o programa, que é o Planejamento Estratégico da Agricultura. Para quê? Para que a gente realmente, o INCAPER, a SEASA, o IDAF, que são órgãos vinculados à Secretaria da Agricultura, trabalhem em prol da expectativa do produtor rural e das necessidades do produtor rural, para que ele tenha uma estabilidade, né, no meio, uma estabilidade do meio produtivo como um todo. Então, esse PDAG, ele iniciou o primeiro trabalho de planejamento estratégico mais efetivo da Secretaria da Agricultura foi em 2003. Por isso que em 2005 nós lançamos o polo de uva e esse incentivo da produção de uva na região. Nós, que eu falo, o governo do estado ao qual eu represento, né? E esse trabalho, ele foi feito de maneira evolutiva, buscando a estabilidade, né, desses polos de frutas. Não só a uva, mas outras fruteiras que a gente trabalha com essa visão de polo. Para quê? Para que a produção seja concentrada numa determinada região, para que você tenha as políticas públicas adequadas, crédito, assistência técnica, pesquisas voltadas para aquele foco, e com isso, então, a gente tenha uma melhoria da qualidade, né, da cadeia produtiva da uva como um todo. Então, com base em um levantamento de demandas locais, junto aos produtores rurais e aos diferentes agentes dessa cadeia produtiva de uva, é feito todo um planejamento, que é esse planejamento estratégico, e o trabalho da Secretaria da Agricultura, do Governo do Estado, ele vai estar focado nessas demandas com diretrizes e atividades que, da agora para frente, vão permitir que a gente trabalhe mais junto com o produtor. E assim a gente tem uma perspectiva muito grande de evolução. Por exemplo, dentro desse planejamento estratégico, que ainda está em fase de finalização, um ponto muito importante que foi levantado pelos produtores de uva seria a agroindustrialização, principalmente de suco, que é um grande investimento, que eles têm interesse e que, por um levantamento de mercado, sabe-se que é um potencial diferenciado. Bom, Adelaide, infelizmente chegamos ao final aqui do Espaço Rural. Agradeço a sua presença, seus esclarecimentos, e já está convidada a voltar para trazer mais notícias boas aí da cadeia da uva, do cultivo da uva para a gente. Obrigada. Certo, e a gente está à disposição para qualquer demanda. Obrigada a vocês. Bom, gente, assim termina o Espaço Rural. Hoje nós falamos sobre o cultivo da uva, né, e a produção dos seus derivados aqui no Espírito Santo. Conversamos com a Adelaide Costa, coordenadora de fruticultura do INCAPER. Obrigada pela sua companhia. Se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão de tema para a gente abordar aqui no programa, entre em contato pelo e-mail tvalias.es@gmail.com. Vai ser um prazer atender a sua solicitação. Continue acompanhando a programação da TV Alias, Canal Cidadão.